não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Mostra que, de fato, a tendência geral da sociedade moderna é de tratar os indivíduos apenas pela sua função e não como individualidades concretas, diferenciadas. Né? Então, a pressão das necessidades emocionais humanas, não podendo ser descarregada, né, na vida social pública e oficial, por assim dizer, ela tem que encontrar outros canais. Então, um canal, por exemplo, as psicoterapias, grupos de psicoterapia. Se você estudar a história das psicoterapias de grupo no século XX, você vai ver que a maior parte das pessoas que foram lá não tinham nenhum problema clínico. Né? Elas simplesmente não tinham com quem conversar. Né? Então, eu me lembro que durante um tempo eu participei de um desses grupos, presidido por um personagem fabuloso chamado Zé Ângelo Garza. Totalmente maluco, tá certo? Mas que tinha este mérito de ele criar um ambiente no qual as pessoas falavam as coisas do coração. Né? E ele sabia fazer isso melhor que ninguém. Ele nunca curou ninguém, na verdade. As pessoas saíam ali exatamente como tinham entrado, mas encontravam alívio, né, durante as sessões de psicoterapia. Né? E eu participei um tempo, achava aquilo muito interessante, muito legal. E um dia eu encontrei, numa empresa onde eu estava trabalhando, um sujeito que fazia parte daqueles grupos. E eu não sabia, mas o cara era vice-presidente da empresa. Né? Então eu fui conversar com ele, e daí ele disse, não, aqui não podemos ter convivência pessoal nenhuma. Aqui você tem que me tratar como vice-presidente. Eu falei, mas é a mesma pessoa, como é que eu vou fazer isso? Né? Então eu vi o seguinte, eu vi que ele só tinha uma existência real no grupo de psicoterapia. No resto era só existência oficial. Pior ainda, o John Carroll, né, no livro dele sobre o humanismo, ele vai mostrando que, em grande parte, a vida real das pessoas fugiu para o mundo dos sonhos. Ou seja, o indivíduo só é ele mesmo no instante que ele está dormindo. Ali ele diz realmente o que ele quer, ele se comporta como ele mesmo, e depois ele acorda, veste o uniforme e volta a ser o mesmo tipo, né, impessoal que era na véspera. Então, veja que esse refluxo da vida interior humana para o mundo dos sonhos já começa no século XIX. E é anterior, portanto, ao surgimento da psicanálise. E daí eu me pergunto, o Dr. Freud teria a ideia de procurar a realidade da alma no mundo dos sonhos se ela não estivesse realmente lá? Ou seja, se ela não tivesse sido empurrada para lá por fatores sociais que não tem nada a ver com a psicanálise? Né? Então, você imagina a quantidade de tempo que no século XX se concedeu à análise de sonhos. Pega assim, todos os consultórios de psicanálise que teve no mundo, eu digo, as pessoas estão lá conversando sobre o quê? Sobre sonhos. Pensa bem, numa época anterior, se você dissesse, ainda na Renascença ou na Idade Média, diz, olha, vai ter uma profissão que o sujeito fica o tempo todo falando de sonhos. Ia parecer a coisa mais esquisita do mundo, é? E, no entanto, isso acontece. Então você tem a fuga para a intimidade, a fuga para os sonhos, né? A fuga para os contatos através de internet, a fuga para a pornografia, a fuga para o sex livre, etc, etc. Né? Por exemplo, uma vez eu comecei a me perguntar o seguinte, né? Ao longo de uma vida,
quantos casos amorosos uma pessoa tinha. Né? Então, eu vou pegar uma pessoa muito poderosa. Luís XIV teve 28 amantes. Era um rei, era o homem mais poderoso da Europa, e tinha 28. Quando eu li aquilo, eu falei, mas isso é fichinha, eu tive muito mais. Eu estou melhor que Luís XIV. Mas acontece o seguinte, eu precisava e ele não. Por quê? Luís XIV, todo mundo o conhecia, sabia o que ele era, sabia o que ele sentia, sabia o que ele queria. Ele estava, por assim dizer, rodeado de compreensão. Então, realmente, ter 28 mulheres era um luxo. Eu não tive 28 ao mesmo tempo, mas somando uma por uma, deu muito mais que isso. Então, pelo menos cronologicamente, eu estava melhor que o Luís XIV. Mas era uma necessidade minha. Eu buscava nisso, vamos dizer, um alívio, uma válvula de escape, uma coisa assim, e ele não precisava. Então, esse processo de despersonalização da vida social e, portanto, a criação dessas inumeráveis válvulas de escape, então é um processo que a gente vê começar, vamos dizer, a partir, nós podemos datar o começo disso do regulamento da Universidade de Paris. Claro que depois em outros regulamentos e outros. No seu livro Introdução à Ciência do Direito, o Miguel Reale inventa um termo é horroroso, mas é perfeito, que é o da progressiva jurisfação da vida social. Ou seja, tudo vai saindo do campo das relações naturais, entrando no campo das relações legais. E esse processo é absolutamente avassalador, não tem limite. Você veja que coisa extraordinária. Um dos elementos fundamentais da democracia moderna é a existência de um poder legislativo. Não é isso? Então, um poder legislativo que, em princípio, é soberano em relação ao executivo e ao judiciário, tá certo? E cujas decisões, tá certo, literalmente têm poder de lei sobre os outros. Vocês já pararam para pensar o que representa você ter em cada nação uma corporação de 500, 600 pessoas que estão fazendo leis o tempo todo? Quantas leis elas fazem no ano? 20 mil, 30 mil. E essas leis vão regulando cada vez mais coisas que antes não eram reguladas. Então, quando se inventa, por exemplo, as mãos de direção na rua. Bom, antes as pessoas iam para onde elas queriam, agora não pode, você tem que ir numa direção predeterminada. E quando vem a engenharia de trânsito, que determina as direções possíveis para uma cidade inteira. Ou seja, você já sabe para onde as pessoas vão circular antes delas terem circulado. E em certas cidades existem mãos de direção para os pedestres. Cada rua que você atravessa, você tem um tempo determinado que você pode atravessá-la. Contasse isso para um camponês da Idade Média. Ele ia querer morrer. Falar, não, eu quero morrer, mas não quero viver nisso aí. Porque eu aqui, que sou pobre, não tenho onde cair morto, eu ando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, do jeito que eu quiser. E quando inventaram as alfândegas, existe um filme muito interessante baseado numa novela de Heinrich von Kleist que se chama Michel Kohlhaas. Passou no Brasil com o nome do Tirano da Aldeia. É a história do primeiro sujeito que inventou uma alfândega. Tinha lá um camponês, tinha 4 cavalos, e todo dia levava o cavalo para beber água no rio. Chegou um dia, tinha um guarda no meio do caminho, e disse, não, você tem que pagar uma taxa para atravessar. Disse, por quê? Agora é assim, agora tem uma fronteira aqui e você tem que pagar a taxa na fronteira. Ele pega, dá um cacete no guarda e leva os cavalos para lá.
Daí o dono do território manda lá invadir a casa dele e dá um cacete nele por sua vez. Daí ele fica brabo, né, reúne os outros camponeses, começa uma revolta, toca fogo na cidade inteira e a revolta se espalha pela Alemanha inteira. Foi assim que começou a alfândega. Veja, essa história é real, baseada em episódios reais. Ora, hoje nos parece tão natural você pagar uma taxa quando atravessa a alfândega, pagar uma taxa para circular por uma estrada, né? E na alfândega você tem que apresentar seus documentos, às vezes você é proibido de entrar, tem que voltar. Né? Eu mesmo, uma vez, estava num avião, sentou um árabe do meu lado, né? E eu achei que ele estava meio suspeito, mas... Na França entra todo mundo, mas aquele sujeito, não sei porquê, foi barrado. Quer dizer, eu entrei e ele teve que voltar. Eu não sei porquê, o problema do documento. Né? Então, isso aí não acontecia. Pensa, imagina um mundo onde todo mundo pode ir para qualquer lugar. Ninguém te proíbe. E nós nos acostumamos de tal modo com estas proibições que elas às vezes nos parecem a própria garantia dos nossos direitos e das nossas liberdades, quando na verdade elas são uma tremenda restrição. Então, essa história, Michel Kohlhaas, se passa exatamente na época que nós estamos estudando. Foi ali que começou isso. Mas começou e continuou. E não só continuou, como se universalizou. Por exemplo, você precisar de um documento para você ir para determinados lugares. Mais ainda, não só de um país para outro, mas às vezes de um estado para outro, de uma cidade para outra. Você pode precisar disso aí. O simples fato de precisar de documentos. Uai, que melhor prova de que eu sou eu mesmo, senão a minha presença física. Mas ela não basta. Então, a importância dos documentos, ela foi crescendo, até chegar ao ponto onde o único sujeito que descreveu isso com precisão foi Luigi Pirandello, no romance O Falecido Mattia Pascal. Mattia Pascal é um sujeito que está casado com uma mulher muito chata, numa cidade do interior, e um dia ele sai andando na noite, assim, pensando o que vai fazer da vida dele, e tal, e daí ele vê um sujeito que tinha sido atropelado por um trem, caído ali, todo esmigalhado, do lado da linha férrea. Ele disse, quer saber? Eu vou pegar o trem e eles vão pensar que esse cara aí sou eu. E eu estou livre da minha mulher. Tá certo? E ele vai. E daí ele vai para uma cidade grande, arruma amante, e outra vida. Então um dia, dá saudade nele, ele resolve voltar. Na hora que ele volta, bom, ele está oficialmente morto. A mulher dele está casada com outro sujeito, os bens dele foram todos passados para a mão do outro sujeito, e não tem mais retorno. Quer dizer, você está oficialmente falecido. Então, o único lugar que ele arruma lá é emprego de servente da igreja, onde ele fica lá varrendo a igreja. E quando as pessoas, quando é apresentado para alguém, ele diz, muito prazer, eu sou o falecido Mattia Pascal. Então ali ele descobre que os documentos têm mais realidade do que ele. Quer dizer, eu sou um nada, só vale de mim aquilo que está nos documentos. Tá certo? Então, isto é a realidade do que nós vivemos. E nós nos acostumamos de tal maneira com isso, que a posse dos documentos, de certo modo, reforça a nossa identidade, mas é uma identidade que não existe, evidentemente. Quer dizer, como é possível o Estado me dizer quem eu sou? Veja, se, vamos dizer, a identidade oficial, oficialmente admitida, começa a prevalecer sobre os dados da experiência direta, a consequência disso é imediata. Começa-se a imaginar, vamos dizer, que a sua identidade é aquela que a sociedade te deu, e não aquela que você efetivamente tem por natureza. Automaticamente, se torna difícil conceber que uma pessoa humana seja algo por si mesma e sem o reconhecimento da sociedade. E este é um argumento fundamental do movimento abortista. O indivíduo só adquire o estatuto humano pela sociedade e a cultura que lhe conferiram identidade.
a ideia é falsa, mas de certo modo ela se tornou irresistível porque ela não traduz a natureza das coisas, mas traduz a situação efetiva na qual nós vivemos na sociedade moderna. Então fica difícil você argumentar contra o aborto, né, para pessoas que não enxergam a sua identidade em si mesmas, mas naquela figura projetiva que a sociedade colou sobre elas. Ou seja, se o próprio indivíduo está convencido de que a sua individualidade, a sua personalidade humana for uma concessão estatal, por que ele vai achar que o outro é melhor que ele e que o outro tem, por assim dizer, uma natureza natural, uma identidade natural, vamos dizer, inerente? Nós enxergamos os outros através daquilo que nós pensamos de nós mesmos. Se eu acredito que eu sou um produto da cultura, tá certo? E um produto da sociedade, então o outro também deve ser. Então você veja, para você convencer um abortista convicto, para você persuadi-lo de que ele está errado, todos os argumentos do mundo não bastam. Você precisa mudar a percepção que ele tem de si mesmo. É um processo muito mais profundo e muito mais complexo, que às vezes pode acontecer mais facilmente por alguma experiência traumática que ele tenha, tá certo, do que por todos os argumentos do mundo. Eu não estou justificando o movimento abortista, eu estou apenas explicando. Não é isso? Então, vamos dizer, é por isso que um sentimento de revolta, de ódio contra essas aberrações da sociedade moderna, ele frequentemente não se justifica. Porque as pessoas estão pensando, elas estão acreditando, quer dizer, não naquilo que elas deveriam acreditar, mas naquilo que, de certo modo, elas são forçadas a acreditar. Tá certo? Então, por assim dizer, não se pode dizer que elas têm culpa disso. Né? Elas não têm ideia de como entraram naquilo. E para tirá-las de lá, eu digo, bom, se uma convicção do sujeito está baseada no próprio sentimento de identidade que ele tem, não adianta eu mudar a ideia sem mudar a identidade. E mudar a identidade de uma pessoa não é fácil. Fazer o indivíduo perceber que ele tem uma identidade inerente, inata e, por assim dizer, eterna, se ele está persuadido, tá certo, de que ele é um papel social determinado pelo Estado, é coisa muito difícil. Então é por isso que eu digo que este mundo, vamos dizer, essa superestrutura burocrática que se sobrepôs às individualidades concretas, ela retroage sobre a individualidade e cria novos tipos de individualidade que antes não existiam. O próprio ideia, vamos dizer, o funcionário impessoal. Você não encontra isso na Idade Média, no Império Romano, na China, em parte alguma você encontra isso. Aliás, na China encontra, perdão, a China foi pioneira da burocratização. Quer dizer, os funcionários chineses eram treinados desde a escola para eles serem iguaizinhos aos seus antecessores. Por exemplo, na escola aprendiam redação, e a redação boa não era aquela que fosse criativa, que fosse original, não, era aquela que fosse igualzinha ao modo como os outros funcionários escreviam. Então, eu tenho um amigo que mora na China há 20 anos e ele diz que o chinês não tem a menor ideia de individualidade humana. Ele só tem ideia do grupo, da família, do emprego, da função, e acha que uma pessoa pode facilmente ser substituída por outra. Tá certo? Eu digo, mas isso não veio do nada. Né? Isso não é genético. Isso foi aprendido ao longo de muitas gerações, de maneira que o chinês se antecipou ao mundo no processo de burocratização e despersonalização. E se me perguntarem por que foi tão fácil na China matar 70 milhões de pessoas sem que ninguém achasse ruim? Isso foi longamente preparado por essa tradição de despersonalização. Então, quando nós vemos uma coisa como o comunismo, por exemplo, os regimes totalitários, eles não são senão, vamos dizer, o aperfeiçoamento extremo da burocratização, onde todas as pessoas são conhecidas não por aquilo que elas são na realidade, tá certo? Mas por uma posição social que os outros lhe atribuem, frequentemente é uma posição imaginária. Por exemplo, quando começou a famosa liquidação dos kulaks, kulaks eram camponeses ricos, que então
eram tidos como inimigos da Revolução. Mas o que era um camponês rico? Era um camponês que tinha 2 vacas. Então, ele não era rico efetivamente. Ele não era rico, não era explorador capitalista, não era nada, era apenas o proprietário de 2 vacas. Mas, para aqueles que os matavam, eles representavam uma classe rica. Então você matava o sujeito não porque você tinha algo contra ele, mas porque ele pertencia a uma classe social imaginária que o Estado vestiu nele. Então, isso quer dizer, o genocídio é a expressão natural da despersonalização. Quer dizer, quando Albert Camus, no livro L'Homme Révolté, ele diz que existem... no Mito de Sísifo, né? Sei lá, num dos livros dele. Ele diz que existem os crimes de paixão e os crimes de lógica. Tá certo? Então, evidentemente, o genocídio é sempre um crime de lógica. Ninguém vai matar 70 milhões de pessoas porque está com raiva delas, né? Ou porque elas comeram a mulher dele. Né? Certo? Ele está matando apenas um número, uma entidade abstrata. E isso vai se tornando cada vez mais fácil. Porque você vai se criando os meios técnicos de você cometer violência sem que o impacto dela retroaja sobre a sua alma. Por exemplo, você pode fazer você pode bombardear um acampamento assistindo a coisa só por satélite. Onde vai aparecer umas figurinhas assim, sendo bombardeadas lá dentro. Parece um videogame. Não parece realidade. Então você tem todo um efeito desrealizante. Né? Esse efeito desrealizante chega ao ponto de que, às vezes, certos filmes de ficção, onde você vê batalhas, lhe parecem mais reais do que um documentário de batalha. Quando eu assisti pela televisão, vamos dizer, o bombardeio de Bagdá, né, você só via aquelas luzes voando daqui para lá, até lentamente. Olha que bonito, né? Então parecia um espetáculo pirotécnico. Mas é totalmente irreal. Então, este processo de desrealização e de dessubstancialização da individualidade humana, né, e de substituição por uma entidade abstrata criada legalmente, começa nesse período e continua. Então, essa é, sem dúvida, uma das raízes da modernidade. Ora, quando ontem nós discutimos a questão do deslocamento em relação das discussões públicas, discussões de alta cultura, em relação aos problemas substantivos, eu digo, bom, aquilo foi apenas a expressão intelectual deste mesmo processo cuja dimensão humana direta nós estamos vendo hoje. Não deu para entender isso aí? Então, ficamos por aí, daqui a pouco respondemos perguntas. Bom, então vamos lá. Aqui temos algumas perguntas interessantes. Aqui o Haroldo pergunta: a modernidade já apresenta sinais de ruptura? Já é possível sondar o que vem depois? Bom, como em tudo na história, a resposta é sim e não. Quer dizer, nós vemos que alguns desses elementos, cujo princípio nós podemos rastrear aqui, ele já apresenta os sinais de esgotamento, claro. Porém, o que nós não podemos saber é se esse esgotamento é uma solução, quer dizer, um fim, uma libertação, ou se é um agravamento. Isso aí realmente não dá para saber. Às vezes você vê as duas coisas vindas juntas. Quando você vê essa tendência chamada pós-moderna, né, tentando resgatar alguns elementos de épocas anteriores, isso vem acompanhado, vamos dizer, de uma radicalização de certas posturas modernas e não de uma libertação delas. Então, realmente é muito difícil saber o que vem depois. Agora, que o ciclo já se revelou inteiramente, quer dizer, quando você chega na questão do governo mundial, da administração mundial, o mundo inteiro burocratizado e regulamentado, eu digo, bom, é difícil conceber alguma modificação interna pelo qual esse sistema possa se renovar. Quer dizer, ele chegou na sua culminação. Mas, se este processo vai se realizar, se nós vamos viver de fato numa espécie de ditadura mundial, se ao contrário, isto vai provocar uma série de perturbações caóticas, não dá para saber ainda. E eu acho que esse processo ultrapassa
a compreensão humana pelo número de variáveis que está aí envolvido. Vocês não esqueçam, por exemplo, que essas centrais globalistas, elas têm milhares de intelectuais, de estudiosos trabalhando para elas, somando todas as variáveis, colocando tudo num computador, discutindo aquilo dia e noite, e mesmo elas não entendem, fazem cada burrada enorme. Então, tudo o que nós podemos fazer é sondar possibilidades com muita consciência da nossa limitação. Quer dizer, não é possível prever exatamente para onde as coisas vão, mas a gente pode assinalar algumas variáveis e tentar, vamos dizer, nos adaptar mais ou menos a elas, né? Nos adaptar em primeiro lugar cognitivamente, isso é, criar as condições para que nós possamos continuar tentando entender o que se passa, quer dizer, não desistir de entender, porque esse é o ponto principal, né? Eu vi uma vez num documentário uma garotinha francesa que tinha sido vítima de uma dessas seitas tipo Rajneesh, né? E que depois de ter sido retirada da seita pelos pais, tal, ela olhava assim para o vazio e dizia: não, eu não quero mais saber a verdade. Quer dizer, tinha chegado naquele ponto de esgotamento, né? Então, vamos dizer, o bombardeio informático, o número de informações contraditórias tinha sido tanto que o cérebro paralisou e daí para dentro aceita qualquer coisa. É neste estado que nós não podemos ficar. Né? E eu vejo eu vejo muitas pessoas nesse estado, elas não querem mais saber, já desistiram. Não querem entender porque o processo da busca da verdade se tornou demasiado complexo e doloroso. Eu acho que o ponto principal é esse: nós não podemos abdicar de jeito nenhum. Quer dizer, não aceitar, vamos dizer, em troca de um alívio postiço, né, a abdicação do dever fundamental da inteligência, que é o que justifica a nossa presença no mundo. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude o nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.